O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Lucas 4, de 16 a 30. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado, levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor Jesus, ele chega ali em um lugar onde ele era conhecido, mas as pessoas tinham os seus questionamentos, né? E o Senhor Jesus, ele pregava com a unção do Espírito Santo. E a própria palavra que o Senhor Jesus proclamou já falava isso. E é assim que nós temos que pregar com a unção do Espírito Santo. Pedir, clamar todos os dias para que o Senhor possa nos enviar o Espírito Santo, para que, ungidos do Espírito Santo de Deus, possamos proclamar verdadeiramente a palavra de Deus. E a palavra de Deus assim como ela é, sem cortes, exatamente como ela é, exatamente como as pessoas devem ouvir. Muitas vezes a palavra é dura, mas precisamos proclamar a palavra. E muitas vezes a palavra é para acalmar o nosso coração. Mas nós precisamos proclamar a palavra sem medo. O Senhor Jesus, ele tinha toda a autoridade e fazia sem medo de errar. Tanto é que as pessoas, ao ouvirem que os estrangeiros foram agraciados com a bênção de Deus, eles se irritaram e queriam jogar Jesus num precipício. Mas o Senhor Jesus passou tranquilamente no meio deles e continuou a sua missão. Diante da fúria daquele povo, diante da ameaça de jogá-lo num precipício, no caso ele iria ali correr o risco de morte, mas ele na tranquilidade passou no meio do povo e continuou a sua missão. Diante dos perigos,
diante dos problemas, diante dos obstáculos, nós temos que erguer a cabeça e continuar andando, continuar caminhando, porque o Senhor Jesus está conosco e Ele vai à nossa frente, derrubando todas as barreiras. Basta que a gente confie nessa presença viva do Senhor Jesus e continue a nossa missão. Sempre guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se tiver que passar por algum lugar, nós passaremos. Se tiver que desviar para passar por algum outro lugar mais seguro, o próprio Espírito Santo vai colocar no nosso coração e nós vamos seguir as orientações do Espírito Santo de Deus. Sempre seguindo as orientações do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.